Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Levítico capítulo 12. Antes de começar, eu queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, segue a página, para vocês não perderem nenhum vídeo e seguirem comigo nessa jornada de Gênesis e Apocalipse. Compartilhem com seus amigos, familiares, para a gente alcançar mais e mais pessoas. Gente, aqui no capítulo 12, a gente chegou a um assunto que vamos falar sobre a sujeira presente no nascimento humano, né? Revelando que a própria fonte, né, do nosso ser é impura. Então, o capítulo 11, né, que a gente viu em dois vídeos, né, em duas partes, eles nos exortam a ter cuidado ao entrar em contato com certo tipo de pessoas, né, que possam estar nos contaminando, né, aquilo que a gente absorve dessas pessoas que possam estar nos contaminando. Mas aqui no capítulo 12 ele nos mostra que nós somos totalmente impuros por nascimento, né? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, nos vídeos passados, onde a gente falou sobre o pecado e os pecados, né? As nossas transgressões, que é a nossa conduta externa, o nosso comportamento. E o pecado é aquele que está enraizado dentro do nosso ser, né? Que está dentro de nós, que a gente herdou de Adão, né? Então, quando o homem pecou, né? Quando Adão pecou, ele caiu e tudo o que estava sobre o governo dele caiu também. E nós, né, a humanidade toda, estávamos dentro de Adão. Por isso a gente já nasce caídos e a gente já nasce mortos espiritualmente. Gente, lá em Gênesis 1, versículo 27 e 28, nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui, gente, Deus fez, né, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus deu para o homem uma ordem, e que essa ordem era para o homem encher a terra, né, se multiplicando, e assim a terra seria povoada com muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Então esse era o plano de Deus. Mas quando Adão peca e tudo que estava sobre o seu governo cai, né, o espírito morre, né, e era por meio desse espírito que Adão se comunicava com o Pai. E quando não tem mais esse elo, né, de ligação, o homem ele não consegue mais ser a expressão do Pai. Então, todos os filhos e filhas que Adão tiveram e também todo o resto da humanidade, quando nascem a imagem e semelhança de Adão caído, né, do homem caído. Mas quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito é regenerado, a gente recebe a vida de Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E o nosso espírito, que é regenerado junto com o Espírito Santo, eles testificam que nós somos filhos de Deus. Só que, gente, tem um problema. A nossa alma, quando a gente aceita Jesus, a nossa alma, ela ainda continua a mesma. Ela precisa ser transformada. E ela é transformada através do fogo da palavra. A gente precisa matar ela, né? Precisa crucificar a nossa carne, para que cada vez mais a gente diminua e Cristo apareça, né? Para a gente fazer a declaração igual o apóstolo Paulo, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E, gente, se a gente for ver, tem uma diferença muito grande entre nós vivermos em Cristo e Cristo viver em nós. Quando eu estou em Cristo, eu sou salvo, meu espírito é regenerado, e isso não depende de mim nem das minhas obras. É somente através da minha declaração de fé, né, em que eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da minha vida, e eu declaro que eu acredito no sacrifício perfeito dele. Só que Cristo estar em mim, né, Cristo viver em mim, isso muda completamente a minha vida, porque já não sou mais eu quem estou vivendo, mas é Ele que está vivendo através da minha vida, Ele que está se expressando através de mim. E isso tem muito a ver com a nossa santificação, é isso que nos faz parecer cada vez mais com Jesus, que a Bíblia diz que ele é o último Adão. Então, por isso, a todo instante, a gente deve matar o nosso eu pecador, a gente deve mortificar a nossa carne e liberar espaço para Jesus. Gente, tem uma frase que me impactou muito,
que é: não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Então a gente peca porque dentro de nós tem esse pecado original, esse pecado que está enraizado, que a gente herdou de Adão. Ele é a fonte dos nossos pecados. Então por isso nós já nascemos mortos espiritualmente, né? Todos nós, seja homem, mulher, rico, pobre, em todo mundo, todos somos impuros perante Deus e precisamos de Jesus, né? Da sua graça, do tudo dado por nada a quem nada merece. Então, a gente não é impuro simplesmente porque a gente tocou em alguma coisa impura, não. Nós somos impuros de nascimento, a gente já nasce com essa sujeira dentro de nós, não importa o quão cuidadosa a gente é, ainda assim a gente vai ser imundos porque a gente veio de Adão. Então, mas aí que a gente chega num dilema, assim, porque a gente tem um Deus, né? A gente serve um Deus santo e esse Deus santo deseja que a gente viva uma vida santa, né? Uma vida limpa, e é impossível para nós vivermos essa vida, mas Deus sabe disso, por isso Ele enviou o seu único Filho para trazer a redenção para nós, né? Nós precisamos da salvação de Jesus, porque somente Ele pode nos purificar, nos transformar, e somente através dele a gente nasce de novo, né? No capítulo passado, a gente viu a sujeira da dieta, né? A gente viu que aquilo que a gente absorve, o que vem de fora, pode nos atrapalhar, né? Pode nos transformar por dentro. Então, o capítulo 11 estava realmente exortando a gente a viver uma vida limpa, tocando apenas no que é limpo, né? Evitando o máximo o impuro. Mas esse tipo, né, de limpeza, esse tipo de situação que o capítulo 11 estava nos dizendo, tem a ver mais com o nosso comportamento, com a parte externa. Mas aqui no capítulo 12, a gente vai ver, né, ele vai nos mostrar que a sujeira está dentro de nós, né, a sujeira de todo o nosso ser, desde o momento que a gente nasce, né. Então esse capítulo ele realmente vai nos levar para a fonte da sujeira, vai lá no fundo, e a gente vai ver que não apenas no nosso comportamento tem sujeira e é impuro, mas também é dentro de nós. A fonte, né, dos nossos pecados externos é o nosso pecado interno. Tá bom, gente? Vamos começar a leitura, então. Disse o Senhor a Moisés: dizei aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um filho, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Então, a impureza aqui ela é causada pelo nascimento de uma criança do sexo masculino. Então, a mulher ficava impura 7 dias. Então, o macho, né, que ele é representado pelo mais forte, né, ele é completamente impuro, tá? No 8º dia, o menino será circuncidado. Então, gente, circuncidar significa cortar algo, cortar aquela parte, né, do nosso ser que foi condenada por Deus. Na verdade, circuncisão no Antigo Testamento, ela significa realmente uma separação entre o povo, né, entre os israelitas e o resto do povo, que era realmente Deus separando um povo para ele. E essa era a marca de separação. No Novo Testamento, a gente vai ver que isso não era mais necessário. Antes mais a gente cortasse das nossas atitudes, do nosso comportamento, aquilo que era ruim, aquilo que Deus condenava, do que cortar algo do nosso corpo, entende? Então, a gente deve circuncidar tudo aquilo que Deus condena, né? Circuncidando todo o nosso ser, matando isso, né? Nossos desejos, nossas vontades, para que a vontade de Deus se expresse em nossas vidas, para que não viva mais nós, mas Cristo viva em nós. Então, gente, isso significa que a carne, né, de uma pessoa impura deve ser jogada fora por meio da morte de Cristo, né? Para que tal pessoa seja trazida à ressurreição de Cristo, não apenas ser lavada, mas também experimentar um novo começo na sua vida. E aqui é engraçado que, se a gente for ler em cada parte do Antigo Testamento que nos diz sobre a circuncisão, é sempre no 8º dia, nasceu no 8º dia. Então, depois de 7 dias, né, depois de uma semana, chega o 8º dia, que marca um novo começo, o início de uma nova semana. E na Bíblia, o número 8 se refere à ressurreição de Cristo, marcando um novo começo.
Então, como nós cristãos, a gente tem dois começos. Primeiro a gente teve o seu na imundície, né, vamos dizer assim, quando a gente herdou o pecado, né, de Adão. E, gente, de acordo com o plano de Deus, ele tornou possível que a gente tenha um segundo começo, né, um novo começo. Então, o fim de 7 dias, né, inicia esse novo ciclo. A ressurreição é quando a gente morre para a velha criação e a gente renasce para ser uma nova criatura, para ser um novo ser. Então, naquele dia, a morte acabou com o velho homem, né, o homem do primeiro ciclo, e na tipologia essa morte é representada pela circuncisão. É por isso que no Antigo Testamento todo homem tinha que ser circuncidado no 8º dia. Então esse é um tipo de que significa que todos devemos ser aniquilados e eliminados, e que essa aniquilação ocorre na ressurreição de Cristo. Então, em Adão, a gente nasceu no primeiro ciclo, mas em Cristo, a gente nasceu de novo no segundo ciclo. Nosso primeiro ciclo começou, né, quando a gente nasce na sujeira, e o nosso segundo, quando Cristo ressuscitou e quando Deus proporcionou a salvação para nós, para assim a gente possa experimentar esse novo começo e esse novo ciclo. Gente, nesse capítulo, é engraçado que no livro inteiro de Levítico e também nesse capítulo, a gente não vê a palavra Cristo, a gente não vê a palavra Jesus, mas a gente pode enxergá-lo em cada detalhe, em cada linha. É realmente o Espírito Santo abrindo nosso entendimento, abrindo nossos olhos espirituais, nos trazendo a luz da palavra, né, para enxergarmos os indícios de Cristo aqui. Então a gente consegue ver claramente que Cristo morreu por nós, né, para encerrar esse nosso primeiro ciclo, e no 8º dia para iniciar o novo ciclo, para nós iniciarmos o nosso novo ciclo na ressurreição de Jesus. Amém? Depois ficará ele 33 dias purificando-se do seu sangue. E nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, depois do nascimento, né, do menino, a mulher ela ficava impura por 33 dias. Então, essa impureza, né, depois de a mulher ter dado à luz, ela exigia um período, né, representado pelo número 40, porque a gente vê que quando a criança nasce, ela fica impura 7 dias e depois mais 33 dias, né? Isso era esse período que precisava para a purificação. E o número 40, ele denota esse período de experiência, né? Então, os filhos de Israel, eles vagaram no deserto por 40 anos. Jesus foi tentado no deserto também por 40 dias. Então, o nascimento, né, do ser humano, que é completamente impuro, ele precisaria também dessa purificação da mulher. Então, por isso aqui, o número 40 está aqui, tá? Então, durante esse período, a mulher ela não tinha permissão para tocar em nada santificado ou entrar no santuário, né? Realmente mostrando que o homem ele não tem permissão para tocar nas coisas concernentes a Deus, né? Ou entrar em sua presença até que uma ação seja tomada em relação à sua impureza. Então, a gente não podia, né, nos aproximar de Deus, mas agora a gente tem o sacrifício de Jesus, a gente tem Jesus que abriu um novo e vivo caminho para a gente poder estar de novo na presença do Pai. Se, porém, tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como nos dias da sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Então, aqui a impureza do nascimento de uma menina durou 14 dias e a mulher, né, a fêmea, ela é representada como sendo a mais fraca, né, que na verdade é duplamente impura em sua fraqueza. E após o nascimento da menina, ela teria que ficar 66 dias. Então, é 14 mais 66, que dão 80 dias que a mulher deveria ficar se purificando ao longo desses dias, tá bom? Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e uma pombinha ou uma rolinha para oferta pelo pecado, à entrada da tenda da consagração ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei para a mulher que der à luz um menino ou uma menina.
Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Então, depois, de completar esse tempo de purificação, uma oferta de holocausto e uma oferta pelo pecado deveriam ser oferecidos. Isso significa que Cristo, mesmo depois da sua morte, da sua ressurreição, onde ele pôs fim totalmente à nossa impureza por nascimento, nós ainda precisamos dele como nossa oferta pelo pecado, como nossa oferta queimada, a oferta de holocausto, porque a nossa entrega a Deus não é absoluta e a gente também precisa que ele seja a nossa oferta pelo pecado devido ao nosso pecado. Então, gente, sempre lembrando que todas as ofertas tipificam uma só pessoa, que é Jesus. Então, Cristo aqui, ele é revelado pelo 8º dia, ele é revelado na circuncisão, ele também é revelado nesses 2 tipos de oferta, tanto do holocausto como na oferta pelo pecado. Então, Cristo, ele atende todas as nossas necessidades. Sua morte é a nossa circuncisão, sua ressurreição é o nosso 8º dia, mas ainda assim a gente precisa dele como um holocausto e dele como oferta pelo pecado. Nós não vivemos uma vida de entrega absoluta para Deus, nós somos pecadores aos olhos dele, por isso a gente precisa de Cristo sendo essas 2 ofertas. E aqui, gente, o capítulo 12, ele revelou muita coisa pra gente, principalmente que ao nascer a gente era, a sujeira, a gente estava contaminado por esse pecado e que o nosso ser ele deve ser totalmente eliminado pela morte de Cristo. A gente deve cada vez mais matar o nosso eu interior. E quando Cristo ele foi crucificado, nós também fomos crucificados com ele. A gente foi eliminado, cortado, circuncidado. Então, nele nós também fomos conduzidos à sua ressurreição, que marcou um novo começo para nós, iniciou um novo ciclo, e agora nesse ciclo ele é a nossa vida e o nosso viver. Então, na medida que ele é o nosso holocausto, ou seja, que é o viver de entrega absoluta a Deus, ele também é a nossa oferta pelo pecado, que cuida do pecado presente em nosso interior, enquanto a gente vive aqui na Terra. Então, ele certamente atende todas as nossas necessidades. Então, aqui, gente, é um capítulo curto, são 8 versículos, mas tem muito aprendizado, muito a agregar. E ele fala muito sobre quem somos, a nossa origem, e também sobre Jesus, a morte que ele sofreu por nós e a sua ressurreição. Amém, gente? Então, esse é o capítulo 8, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.